E aqui no projetor, ele está amarelado porque parece que a lente não está muito boa, mas a gente faz aquela revisão rápida, instantânea, do que a gente viu no ano 1 da Escola Sobrenatural. Então nós vimos Identidade Espiritual 1 e 2 e vimos Cultura de Honra. Vimos a importância que é ter esse entendimento, e a gente viu que durante todo o primeiro ano da Escola Sobrenatural, o trabalho que foi feito foi um trabalho de mudança de paradigma, de mudança de mindset, de mentalidade, para que a gente pudesse se entender como filhos de Deus, realmente, nossa verdadeira identidade, que eu tenho certeza que antes da Escola Sobrenatural todo mundo sabia, todo mundo tinha esse entendimento, mas eu tenho certeza que também muito mais revelação e aprofundamento a gente chegou, nesse ponto. Pelo menos aconteceu comigo isso. E a cultura de honra, nós vimos aqui as 5 aulas que foram ministradas ano passado, somos todos valiosos, vimos então o valor em cada ser humano, vimos a questão da honra e o valor de como nós devemos honrar, valorizando cada um, não pelo que faz, mas por quem é. Isso é muito importante, não é? Então, quando a gente trata com uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que tem pontos de vista diferentes dos seus, nós tratarmos essa pessoa com honra, porque nós vimos lá em 1 Pedro, honrai a todos. Nós vimos também na aula 3, honra e homenagem. Honra é diferente de homenagem. Então, ainda que você... Obrigado, Zé. Ainda que você discorde de alguém ou não concorde com as suas práticas, a honra é devida, não a homenagem necessariamente, não é? Vimos que existe essa diferença. Vimos os níveis de honra, então pessoas que zelam por nossas vidas e pelas quais nós temos um nível diferente de honra, de acordo com a palavra de Deus, e vimos que a honra ela é imprescindível para gerar harmonia no corpo de Cristo. A gente viu aqui na semana passada uma máxima do Dennis Silk, que é: a cultura de honra é o que faz com que pessoas poderosas permaneçam unidas, não foi? A gente viu isso semana passada aqui e é algo poderosíssimo, algo tremendo e valioso, para que a gente possa viver e nutrir dentro de nossas vidas, família, igreja, ministério, trabalho, em todas as áreas de influência. E é disso que se trata a Cultura de Honra 2. É estender essa mentalidade que nós já desenvolvemos para ação em todas as áreas de influência, ou pelo menos nas áreas de influência nas quais nós participamos. E lembrando que esse estudo aqui é baseado nos livros do Dennis Silk, pastor da Igreja Bethel, o livro Cultura de Honra, Prática de Honra, Love and Purpose, Foundations of Honor. Esses livros dão a base para esses estudos que a gente está fazendo. Semana passada a gente viu alguns insights aqui, tá? Honra se dá, não se almeja, não é? Então, honra, quando a gente pensa em honra, não é cultura de honra. Por que o Bruno veio falar de cultura de honra aqui? Ah, porque quando chamam o Bruno para dar uma aula, ele gosta que todo mundo bata a palma para ele. Não, é o contrário. A gente não deve pensar em honra como algo que é devido a nós. É claro que sim, porque nós somos filhos de Deus como todos. Aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Então, honra é devida a... Nós não devemos buscar essa honra, mas sim, quando pensar em honra, pensar em dar, pensar em expressar essa honra. É isso que está faltando na nossa sociedade, dentro da própria igreja hoje. Nós vimos aqui um outro insight, você tende a honrar aqueles em que você se reconhece. Isso é muito forte. Vimos semana passada isso, que muitas vezes, quando eu honro alguém, quando eu respeito alguém, é porque eu me identifico. E aí, na verdade, essa honra é uma honra mentirosa, que eu não estou honrando o outro, eu estou me honrando quando eu me enxergo no outro. Isso é terrível. E a gente teve uma oportunidade de exercitar isso aqui, fazendo uma oração em cultura de honra, por algumas pessoas públicas, do governo, das artes, do cenário artístico nacional. Nós tivemos essa oportunidade semana passada, foi um desafio, não é? Mas mesmo que eu não me enxergue no outro, é claro, aí, quando eu não me enxergo no outro, aí é que eu estou honrando ele de verdade, não a mim mesmo. Isso é profundo, não é?
profundo. É, Pablo Vittar. Honra do dicionário. Vimos aqui que honra do dicionário não é a honra dos céus. Por quê? Porque no dicionário você vai ver a definição de honra e é prestigiar alguém de acordo com o seu desenvolvimento intelectual, seu desenvolvimento emocional. E vimos que não. A palavra de Deus diz honrai a todos. Não é pelo que a pessoa fez, pelo que a pessoa construiu, mas é por quem ela é, ainda que ela nem saiba quem ela é. A gente viu então, né, essa máxima que eu já citei aqui, cultura de honra é o que faz pessoas poderosas permanecerem juntas, né, do Dennis Silk. E a minha definição de honra, né, do ato de honrar o outro, honrar é reconhecer a identidade espiritual do outro. Isso é cultura de honra. Cultura de honra é quando você entendeu a sua identidade e você consegue olhar o próximo, enxergar nele a identidade dele e tratar ele dessa forma. Isso é viver essa cultura de honra. E hoje então, a gente vai ver como usar dessa cultura de honra criando um lugar seguro e agindo em cada uma das áreas de influência às quais somos chamados para agir. Então nós, como homens e mulheres de Deus, embaixadores de Cristo, precisamos levar conosco, não é? Como embaixador, nós representamos uma cultura. E precisamos então levar conosco essa cultura para onde formos. E ao levar essa cultura, a gente vai criar, através dela, um lugar seguro. E o que é um lugar seguro? Um lugar seguro é onde as pessoas podem se expressar livremente, sem medo. Porque o perfeito amor lança fora o quê? Todo medo. Então, ainda que você discorde, olha só, ainda que você discorde das pessoas, Sinai está olhando arregalado para mim. Sinai, ainda que você discorde das pessoas, Jairo, você tem que permitir que elas se expressem. Porque é isso que Jesus faz com a gente. Ele permite. Ele não... Eis que eu arrombo a porta e entro. Não. Eu tô na porta, tô batendo na porta. Se você abrir, eu entro. Gálatas 5, 13, 16 diz assim, 13 a 16. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nessa: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o que diz a palavra de Deus? O que ela nos ensina? Nós somos chamados à liberdade, ponto. Cabe a nós buscarmos do Espírito Santo não dar lugar, ocasião à carne. Quando a gente olha para a civilização ocidental, eu morei na China, né, durante um tempo, quando eu fui lá para me formar, né, nas artes marciais, e eu participei da igreja perseguida lá na China, né, a igreja clandestina, depois eu conto para vocês como é que foi, muito interessante, e eu encontrei algumas pessoas, alguns chineses, que me chegaram para mim e falaram assim, chineses que eram comunistas, do Partido Comunista e tal, mas chegaram curiosamente e falaram para mim, Bruno, mas me fala mais de Jesus. E eu achei curioso aquilo, falei, porque na China é proibido você evangelizar menores de 18 anos, existe uma perseguição rigorosa até os dias de hoje. E eu achei curioso eles chegarem na universidade, universitários ali, já próximo da sua graduação, me perguntando isso. E eles me falaram assim, não sabe por quê, Bruno? Porque nós estudamos a economia e vemos que os países que têm origem cristã são os países que mais se desenvolveram em todo o mundo. Olha só que interessante, pelo desenvolvimento. E quando você vê a história da civilização, da democracia e da liberdade, você encontra Jesus.
criar um lugar seguro é permitir. E olha que incrível, porque nós que somos homens e mulheres de Deus lutamos pela liberdade, ainda que discordemos daquilo que o nosso próximo vai falar. Independente. Assim como a máxima de Rousseau, não é? Ainda que eu não concordo com o que você diz, eu vou lutar pela sua liberdade de dizer aquilo. É mais ou menos isso, né? Parafraseando, né? Fala. Você falou que na China, menores de 18 anos não podem ser evangelizados. E maiores, teoricamente, pode. Na teoria. Na prática, é mais ou menos. Bem, o Partido Comunista já faz, né, o trabalho de evangelizar todo mundo a ser ateus, né, e terem o governo como Deus. Então, ao criar esse lugar seguro, então imagina, você está sendo chamado para uma área de influência, às vezes para uma empresa, para o governo, para atuar dentro da sua família. A gente vai ver isso aqui, olha que interessante. Como dentro da sua casa você pode criar um lugar seguro, dentro da sua empresa, você como líder, você como um colaborador dentro da empresa, você dentro da igreja. Cara, tem muita igreja aí que não é lugar seguro não, cara. O cara não pode falar não pro pastor. Imagina, pastor? Que isso? Semideus. Não? É ou não é? Mas a gente precisa levar essa cultura com a gente, para onde nós formos. E olha só o que diz Thomas Jefferson. Essa é uma frase atribuída a Thomas Jefferson. Pessoas livres são as mais difíceis de liderar. Mas ele falou isso no bom sentido. Como assim no bom sentido? Porque as pessoas livres, elas podem exercer sua liberdade da maneira como elas querem. Por outro lado, elas erram pra caramba por serem livres. Pra acordar. Só pra acordar. Meu Deus do céu, mas vem cá, calma aí, Bruno. Não seria muito mais fácil eu dizer pra pessoa não pode, não pode, não pode, não pode, pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, pode. Não, é muito mais não pode que pode, né? Não seria muito mais fácil eu votar? Olha só, eu tô cuidando dele, coitadinho, ele não sabe. É muito mais fácil, que a pessoa não consegue expressar o seu livre-arbítrio e você nunca vai saber se ela está expressando o seu amor ou o seu medo. Ai, meu Deus! Anota aí. Você nunca vai saber, João, se ela está expressando amor ou medo, quando você não permite que ela seja livre. E é por isso que o nosso papai nos permite ser livres. Porque ele quer que a gente ande pelo amor. Que a gente escolha servir ao Senhor com alegria pelo amor. E não por esse medo. E essa é a cultura que a gente tem que levar com a gente. Então, Thomas Jefferson diz que são as pessoas difíceis de liderar porque elas têm um potencial incrível nas mãos, mas elas podem colocar o pé pelas mãos e errar. Numa conferência lá no Equador, que a gente estava com o Chris Volaton falou uma frase que eu não esqueço até hoje. Ele falou assim, cara, quando você que for criar uma cultura de honra dentro da sua igreja, um lugar seguro onde as pessoas tenham liberdade, prepara para comprar uma pá bem grande para catar o lixo. Você lembra disso? Isso é uma frase antológica. Ele não falou lixo, não. Falou outra coisa. Uma pazona para você catar o excremento. É que o Bruno... Foi bonzinho. Foi honroso. Nos honrou. Por quê? Porque você permite que as pessoas errem e, cara, e só assim você vai estar realmente vendo o coração delas. Onde está o coração delas? Você vai estar possibilitando o seu crescimento. A gente vai ver aqui por quê, tá? Olha só essa frase incrível. É uma revelação do nosso irmão aqui, o diretor da Escola de Negócios. Quem não fez ainda, faça. Deus não está no controle. Quem já ouviu essa frase aqui? Deus não está no controle. Deus não está no controle. Não está. Não é bíblico, ao contrário. Deus está no governo, não é bíblico. Isso aí é uma frase que as pessoas falam, e tem muita coisa que se fala por aí que não é verdade. Olha, a maioria, né? Porque o diabo ele se encarrega de fazer isso, né?
de soltar as mentiras dele. A única coisa que ele pode fazer, né? Então é dentro da igreja, é fora. Deus não está no controle. Por quê? Porque Ele criou a cultura de honra. Ele quer que nós andemos em livre-arbítrio para expressarmos genuinamente nosso amor e não o nosso medo. Ele não está aqui controlando, assim, dança, minha marionete, dança. Não. Não. Ele permite. Ele está no governo. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque nós somos chamados para sermos o quê? Tananã e sacerdote. O quê? Reis. Reis e sacerdotes. E o que o rei faz? Ele governa. Agora, vem cá. Se eu estou sendo chamado para ser rei, para governar, é porque alguém me deu essa autoridade. Alguém me outorgou essa autoridade. Só o rei dos reis pode fazer isso. Amém? Ele governa. E aí, cara, não, mas calma aí. Porque quando a pessoa governa, ela pode escolher delegar a autoridade. E é delegando essa autoridade para a gente, e é quando a gente escolhe criar um lugar seguro e escolhe delegar a autoridade para outras pessoas, é que existe crescimento. Como a parábola dos talentos. O Senhor, Ele distribuiu os talentos e delegou a autoridade para que cada um cuidasse dos seus talentos. Do jeito que quisesse. Você podia simplesmente enterrar ou você podia multiplicar. Só ao recebermos essa delegação da parte de Deus é que podemos desenvolver em nossas vidas, genuinamente. Caso contrário é medo, é prisão, é cativeiro. E quando você é chamado para criar um lugar seguro na sua casa, na sua empresa, na sua igreja, você precisa também delegar. No seu tempo, tudo tem um tempo. Delegar o que a quem. Mas quantas igrejas que eu vejo aí? Que existe um pastor e esse pastor ele fica do início ao fim. Qual é o fruto de um pastor? Ajuda aí, Rodrigo. Outro pastor! Outros pastores, pô. Qual o fruto do profeta? Por que tem tanto profeta profetizando, mas não ensina a profetizar? Ué, não é? É que sem controle, meu irmão. A gente tem que governar. Então a gente vai ter sim que delegar. Então, pô, dentro da sua... imagina, dentro da sua empresa, e você vive naquela função, não permite que outras pessoas elas se aproximem de você, você não cresce, a empresa não cresce, todo mundo continua estagnado. Agora, quando você dá um passo de confiança, fala assim, olha, esse cara aqui, eu acho que ele consegue lidar com esse projeto, eu vou delegar esse projeto para ele. Ele tem a oportunidade de se desenvolver, você tem a oportunidade de se desenvolver, o seu negócio vai crescer. Quando você chega para os seus filhos e fala assim, olha, você, tá bom, você quer sair com seus amigos? Tá legal. Ó, as regras são essas, eu quero ver como é que você vai se comportar. Você delega autonomia para que o seu filho possa se desenvolver. Agora, não, sim. Não, sim. Medo. Controle. Claro, existe tudo, tem seu tempo. Não estou falando aqui, né, imagina, seu filho tem 10 anos, tudo bem, tem que chegar meia-noite em casa. Não é isso. Tudo tem seu tempo, né? As pessoas todas precisam ser trabalhadas, né? Você tem essa função de governar, porque Deus delegou. Então, onde Ele te colocou, você vai governar, mas governar criando um lugar seguro, permitindo que as pessoas, através da liberdade, se desenvolvam. E como eu falei, essa delegação que vai gerar o crescimento, né, das empresas, ministérios, famílias, né, e nas áreas de influência de cada um.
e a regra do Chris Volaton, né? Nessa convenção que a gente teve lá em Quito, das igrejas Verbo e tal, Chris Volaton falou uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte: olha, quando se trata dos filhos, principalmente, a gente busca exercer essa cultura de honra. Entretanto, a gente tem uma regra entre a gente, né, entre a liderança lá da igreja deles. Ele falou o seguinte, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, a gente nunca permite que os nossos filhos façam algo que não possa ser revertido. Então eles dão a liberdade, mas tem um limite. Eu estou falando dentro de casa, né, já que eu citei, e a família é uma área de influência. E liga ele para mim, Thiago. Pronto. Então a gente nunca permite que eles façam algo que não possa ser revertido, algo que seja ruim para eles, a gente sabe que vai ser ruim e que não possa ser revertido, tá? Então, eles tentam intervir antes, mas fora isso, eles buscam dar entendimento em uma cultura de honra através da criação de um lugar seguro pela liberdade. E aí a gente vê que o perfeito amor lança fora todo medo, como eu falei aqui. As pessoas que se sentem controladas não se sentem seguras, elas têm medo. Então aquele pastor que controla, né, os membros da igreja, eles têm pessoas ali inseguras. Os seus colaboradores, uma das principais características de um bom líder é você desenvolver a autoconfiança dos seus colaboradores para que eles se tornem líderes. Agora, se você criar uma cultura de medo dentro do seu ministério, da sua empresa, da sua casa, essas pessoas se sentem controladas e não podem progredir em amor e em liberdade. Pessoas poderosas, como a gente já falou, escolhem se manter unidas através da honra. Só o livre-arbítrio nos permite expressar verdadeiramente o amor, como vimos aqui. E aí, gente, eu queria comentar com vocês 3 passos na criação de um lugar seguro, tá? Então, lembrando, um lugar seguro é esse lugar onde existe a cultura de honra e liberdade para que as pessoas possam se expressar. Quando as pessoas se expressam, você, é claro, que quer buscar uma expressão dentro da natureza espiritual de cada um. Mas vai existir momentos em que a pessoa vai se equivocar e vai se expressar através da sua natureza carnal. Muito bem. O que fazer? Então, o que fazer para criar esse lugar seguro? 3 passos. 1. Aceitação. Tá? Então imagina, você tem alguém aqui chamado para trabalhar nas artes, na área de influência de artes, sim? Aceitação. Então você vai se deparar com várias pessoas, como nós vimos semana passada aqui, né? Tivemos que orar, né, por algumas delas, pessoas que vão se expressar de maneiras muito diferentes de você. E o que você vai fazer? Inferno, inferno, inferno. Não. Aceitar não significa se conformar, tá? Aceitar não significa se conformar. Mas aceitação é uma expressão de honra, através do não julgamento. Cara, o que essa pessoa passou na vida dela para ela se expressar dessa maneira? É você que vai condenar? Você que vai acusar? Porque o diabo já está fazendo isso. Você vai ajudar o capeta? Auxiliar do capiroto? Não, você é um homem, é uma mulher que estão trazendo, levantando os homens e as mulheres desse mundo aí para se tornarem filhos de Deus, para viverem nessa cultura de honra aqui. Aceitação, então, é não julgar, é procurar o valor dos outros. Então, você que está no governo, alguém aqui foi chamado? Você sente o chamado para trabalhar no governo? Rodrigo. Então, Rodrigo, você vai se deparar com pessoas que tem muitos vícios. Só que você não deve julgar e, ao encontrar essas pessoas, procurar o valor de cada uma, para ressaltar a realidade delas. Ressaltar aquilo que de bom que o Senhor colocou na vida delas, para que essa faísca se transforme numa labareda, que se transforme numa fogueira que vem incendiar a vida dela e que ela possa, então, assumir atos de justiça como ela deveria fazer em primeiro lugar.
mas isso só através da procura do valor. E dentro dessa aceitação, você deve primeiramente comunicar o seu amor. Então, chegando na área de influência a qual você foi chamado a participar, em primeiro lugar, deixar o julgamento de lado e você vai ser o primeiro a abraçar. É aquela pessoa que você olha e fala assim, não, Bruno, essa aí não dá. É essa que você vai ser o primeiro a abraçar ela. Ah, mas ele não me deu bom dia, você vai dar o bom dia primeiro? Ué, claro, porque Deus te amou primeiro. Amém? Amém? E você tem essa delegação de governo e de sacerdócio para fazer o mesmo. Seguir o exemplo do teu pai. Então você vai comunicar o seu amor primeiro e vai criar um lugar seguro através da aceitação. Como evitar ser um controlador? Então, ao criar um lugar seguro, evitar ser um controlador como? Fazendo perguntas. A gente aprende essas perguntas através do Sozo, todos aqui já fizeram, né? O Sozo, e tem a oportunidade de participar do ministério também, aqueles que quiserem, é só procurar o irmão Nedson ali. E existe uma técnica, né? Uma técnica socrática da maiêutica. Maiêutica significa, em grego, né, você trazer à luz. E isso você faz através das perguntas. Então, quando uma pessoa ela chega para você com um problema, ao invés de você já julgar e dizer onde está o erro, você pergunta para ela: o que você acha que poderia ser feito nessa ocasião? A gente tem um exemplo muito interessante no livro Cultura de Honra, né? Eu não vou compartilhar aqui, eu vou compartilhar um exemplo que aconteceu comigo, mas um exemplo muito interessante sobre essa atuação da maiêutica, das perguntas, e como que você, ao perguntar, ao invés de você dizer o que está certo ou errado, você permite que a pessoa traga à luz aquilo que já está dentro dela, mas que está sendo impedido pelo diabo. Eu vou dar um exemplo meu aqui para vocês. Certa vez, na igreja, eu como diretor da igreja, eu tive um caso de furto na igreja. O caso de furto é muito complicado, né? E ainda mais furto de dízimos e ofertas. O Senhor literalmente, né, revelou, né, através de uma manifestação espiritual, e essa pessoa, né, ela foi confrontada e confessou, no final das contas, né, o que tinha acontecido. E nós começamos então um processo de Sozo. E nesse processo de Sozo, como vocês já sabem como funciona, você não fala assim, você furtou? O problema então é o furto. Não. O que você sentiu quando furtou? Medo. Quando foi que começou esse medo? Não sei. Espírito Santo, mostra para ela. Qual foi a primeira vez? E essa pessoa chorando contou que o medo na vida dela começou. Olha só, não adiantava eu chegar para ela e falar assim, você furtou. O medo começou quando ela foi abusada pelo pai dela. E ela via nas coisas materiais uma maneira equivocada de suprir aquele medo, né, aquela necessidade de segurança que foi tirada dela quando ela ainda era uma adolescente. Quando você permite confrontar as pessoas através de perguntas, você deixa aqui aquilo que está dentro dela, aquela faísca de luz que às vezes está tentando, que o mundo está tentando abafar, que aquilo ali cresça. Maiêutica quer trazer a luz. E aí a gente descobriu, o problema é esse? O problema não é furto. O problema é muito mais profundo que o furto. Agora a gente pode tratar o problema. Você acha que isso que você fez está correto? O que Jesus faria na sua situação? O que Jesus faria na sua situação? Jesus agiria de que forma? Como você acha que Jesus Cristo olharia para as pessoas? Eu cheguei aqui, a Gisele falou assim, Bruno, eu quero a mente de Cristo.
como a mente de Cristo funciona. Você pergunta, ao invés de você impor. E aí você permite, através dessas ferramentas, você permite que as pessoas possam resolver os problemas, os desafios. Como é que você resolveria isso? Ao invés de controlar e não permitir que as pessoas se expressem em liberdade. Isso, eu estou dando o exemplo do SOSO dentro da igreja, mas isso é em qualquer lugar. Você não vai fazer o SOSO, mas através das perguntas você vai levar a pessoa a uma reflexão. E nessa busca pela reflexão vai tentar mostrar para ela a identidade dela que está lá dentro e talvez ela não consiga ver. E só a cultura de honra pode fazer isso, porque a cultura de honra é enxergar a identidade do outro e tentar fazer com que ele se expresse dessa maneira também. Então, o terceiro passo é, sempre que você estiver num confronto, tá? Na criação de um lugar seguro, objetivar o entendimento e não a concordância. E semana passada eu dei um exemplo nosso aqui, do nosso conselho aqui da Verbo Recreio, dos Bandeirantes, e como que muitas vezes nós discordamos de pontos de vista um do outro. Muitas vezes. Mas tá tudo bem. Tudo bem. Porque não é isso que vai afastar a gente. Tá realmente, né? Não tá funcionando direito não esse ar. Tá calor pra você? Tá quente sim, só tá se abanando aqui. Cadê o controle? 3 graus aí, cara. Põe mais baixo aí, Thiagão. Aí, põe 19. Abaixa bem pra dar um boom depois. A paleta tá alta. Não, mas a paleta não tem problema não. Porque o ar frio desce, né? O ar frio desce. Mas então, gente, objetivar o entendimento. Então, não tem problema a gente não concordar. O importante é a gente se amar, independente da concordância ou não. A gente se honrar, independente da concordância ou não. E como eu falei, mesmo discordando, muitas vezes, a cultura de honra faz com que a gente permaneça unido. Isso dentro de um ambiente de trabalho, isso dentro do seu ministério, isso no governo, nas artes, onde você for chamado para atuar. Muito bem. E o confronto? Gálatas 6:1 diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, sempre no ambiente de confronto, você, em espírito de mansidão, tratar com as pessoas. E aqui a gente vai ver alguns pontos em como tratar com pessoas que pensam diferente de você. Olha só, gente. Nós somos chamados para 7 áreas de influência e nessas 7 áreas nós vamos encontrar pessoas que pensam, que atuam, que vivem de forma muito diferente. E você só precisa amar e honrar essas pessoas, independente do que elas estão fazendo, porque elas podem estar muito enganadas, mas porque elas realmente são. Então, quando existe um confronto dentro de um ambiente, de um lugar seguro, né, você vai apresentar as consequências, diferente de punição, de uma situação com o fim de fortalecer, ou fim de ensinar e fortalecer. Então, por exemplo, dentro de um ministério, essa pessoa, por exemplo, que teve essa atitude, ela furtou na igreja, né? E aí, naquele mesmo momento, né, a gente teve um momento de SOSO, a gente fez o SOSO com ela, fizemos um acompanhamento com ela e durante o acompanhamento eu mostrei para ela uma consequência. Vou contar aqui um detalhe que essa pessoa trabalhava com os dízimos. E qual é uma consequência do fato do erro dela? A consequência do erro dela é, enquanto nós estamos num processo de tratamento, você não pode continuar exercendo essa função, porque é uma tentação para você. Não é? Consequência.
Então, mostrar para as pessoas as consequências das suas atitudes. Ao invés de falar assim, olha, Deus vai te castigar, Deus está te punindo, e agora, por punição, você não vai mais trabalhar aqui. Ao contrário. Por carinho. Mostrar para as pessoas nas áreas de influência que muitas vezes suas atitudes, elas vão trazer consequências negativas para elas, não é uma punição divina. As consequências. E lá em Hebreus você vai ver que o Senhor corrige e disciplina os seus filhos. Mas a correção não é um castigo. Quando você corrige o seu filho, quando você disciplina o seu filho, você faz com amor. Você vai permitir que ele viva as consequências do seu ato, mas você vai corrigir e disciplinar por amor e não para puni-lo, simplesmente. No ambiente de confronto, você traz à tona o que as pessoas se esquecem de si mesmas quando falham. Então, essa senhora que roubou, furtou, né, da igreja, a primeira coisa, fala assim, olha, não é quem você é. Você é uma pessoa incrível. Foi um lapso. Vamos tratar a raiz desse problema. Mas isso não te define. O que te define é Jesus Cristo agindo na tua vida. Convidar ao fortalecimento do vínculo de relacionamento com alguém. Então, quando a pessoa erra, quando a pessoa ela peca, algum relacionamento foi quebrado. Pode ser o dela com ela mesma, dela com Deus, pode ser o dela com uma outra pessoa. Nesse caso, dessa senhora que furtou da igreja, o problema era dela com o pai dela. Olha só que interessante, a gente está falando de coisas muito profundas aqui que se manifestam em todas as áreas de influência, em qualquer lugar que você vá. E ela, ali naquele momento, ela foi chamada então para restabelecer o vínculo, o relacionamento com o pai, perdoando ele. E aí você aplica a pressão estrategicamente às áreas que precisam de força e graça. Então você vai mostrar para aquela pessoa, opa, vem cá, você está precisando de ajuda em oração, em aconselhamento? Qual é a área da sua vida? É porque você teve medo. Então o perfeito amor lança fora todo medo. Vamos fortalecer isso? Em que ministério da igreja você pode atuar para dar esse amor e isso só vai crescer na sua vida ou simplesmente receber esse amor? Você vai ver as necessidades e atuar nas necessidades dessa pessoa num lugar de confronto, num lugar seguro. E quando a pessoa não se arrepende? Né? Nesse caso aqui eu mostrei essa senhora, eu dei o exemplo dessa senhora que se arrependeu. Mas e se a pessoa não se arrepender? Você vai se confrontar com pessoas que, em todas as áreas de influência, pessoas que você, através de perguntas, através da demonstração do amor, você vai conseguir levantar elas, né, para viver uma cultura de honra e sua identidade. Lembra semana passada que eu dei aquele exemplo daquele rapaz que trabalhava com contrabando? Vocês lembram disso? Semana passada eu dei o exemplo do rapaz que trabalha com contrabando, eu cheguei para ele e falei assim, cara, Deus me mostra o teu coração, e me mostrou. Me mostrou de verdade, não estava mentindo não. Deus me mostra o teu coração, e teu coração é um coração nobre de honestidade. É verdade que as pessoas confiam em você de graça. Cara, é verdade. As pessoas te conhecem e você já ganha a confiança dela. É verdade ou mentira? É verdade. Por quê? Porque você tem uma honestidade dentro de você que se manifesta. Só que o cara fazia tudo errado. O cara contrabandista legal mesmo. E o que aconteceu? Uma semana depois, aquilo mexeu com ele de uma maneira incrível. Ele pediu demissão do trabalho onde ele fazia o contrabando e foi trabalhar de forma honesta. Você vai encontrar essas pessoas, que você vai levantar elas para viverem sua verdadeira identidade através da cultura de honra. Mas você vai se deparar com pessoas que talvez no primeiro momento não queiram, não concordem com você, não vão querer mudar. Em primeiro lugar, você vai continuar honrando. Ainda que a pessoa não mude. Ainda que eu cheguei para aquele cara e falei, pô, cara contrabandista. Mas eu estou honrando ele. Porque ele verdadeiramente é, não pelo que ele está fazendo. Em primeiro lugar. Você vai ver que a pessoa não se arrependeu. Você vai estabelecer limite ao futuro comportamento da pessoa. Então, por exemplo, dentro da igreja, a pessoa não se arrependeu,
olha, já você está apresentando, né, uma conduta equivocada nesse sentido aqui. Então, dentro dessa área de atuação da igreja, você não pode participar. Dentro de uma empresa, olha, você não tem conseguido lidar bem com esse tipo de função, né? Então, por enquanto, você não vai estar recebendo delegação nessa mesma área, né? Você estabelece limite, tá? Até a pessoa entender e se arrepender verdadeiramente e buscar uma mudança de atitude. Denis Silk, ele diz o seguinte, que com comportamento ilegal, tá? Como abuso infantil, violência doméstica, perseguição, qualquer situação envolvendo segurança física, chama a polícia. Então você está tratando, às vezes você está tratando uma pessoa dentro da igreja, tá? Mas, cara, você não vai brincar com isso. Comportamento ilegal, abuso infantil, violência doméstica, perseguição, qualquer situação envolvendo segurança física, chama a polícia. Não está dentro da sua esfera de atuação, tá? Então, você está falando com a pessoa não se arrependeu. Uma regra muito importante, não trabalhe com mais afinco na vida de outro que ele mesmo. Isso tudo é do Denis Silk, tá? Eu só concordo com tudo que está escrito aí. Não trabalhe com mais afinco sobre a vida de uma pessoa do que ela mesma. Você precisa delegar. Deus delega. Tem que deixar. Você vai aconselhar, você vai amar, você vai honrar. Vai continuar honrando. Último ponto, ó. Mantenha a honra sempre. Independente da pessoa ter se arrependido ou não, você vai continuar honrando. Mas ela tem que trabalhar na vida dela. E você está aqui para suportar, para dar o apoio necessário. Amém? Isso você vai levar para qualquer lugar. Qualquer lugar. Numa situação de líder, você vai ter uma forma de atuação. Numa situação de companheiro, de colega, você vai ter uma outra maneira de atuação. Mas é assim que se aplica, de uma forma ou de outra. E eu queria, então, convidar vocês para uma dinâmica, para a gente finalizar agora. Essa dinâmica tem que ser muito rápida, porque já são 10 horas. Muito rápida. O Thiago vai entregar para vocês uma folha de papel e você vai escrever nessa folha de papel um momento em que você vivenciou, em que você não foi honrado e que te afetou. Só que é o seguinte, essa folha, imagina o seguinte, essa folha pode ser compartilhada com outras pessoas. Você vai assinar, colocar a data de hoje e vai escrever um momento. Então, se existe algum momento que você não quer compartilhar, não escreve esse, escreve outro. Escreve um que possa ser compartilhado, tá bom? Um momento em que você não foi honrado em qualquer área, pode ter sido dentro da igreja, na sua família, na sua empresa, qualquer lugar, na rua, no trânsito, não importa. Você não foi honrado e que te magoou naquele momento. Ainda que hoje você esteja bem, já perdoou, mas naquele momento te magoou. Cadê as folhas? Faltou aqui, ó. Muito bem, gente. Então, fecha os olhos. Eu vou orar e o Espírito Santo vai te direcionar nessa escolha, tá? Fecha os olhos agora. Espírito Santo de Deus, mostra o que precisa ser escrito nessa folha, para cada um. Toma a mão de cada pessoa aqui e mostra o que precisa ser escrito nessa folha. Que vivência, que situação, que momento que precisa ser escrito aí, precisa ser reproduzido nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Você tem 2 minutos para escrever. Aquilo que vier na tua cabeça, escreve. Lembra? Ouvir a voz de Deus. Foca em Deus, pensamento espontâneo. E aí, tá faltando o quê? Escrever no final. E depois vai me entregar. Depois vai me entregar, hein? Isso, aquietar-se, focar em Deus, pensamento espontâneo e escrever. Aí, como ouvir a voz de Deus. Acabei de resumir para você.
Escreve um momento. Um só. Só mais um minutinho, tá? Isso que dá, ficar no lanche. Sai do lanche, fica um tempão. Minha mãe já foi. Tem que sair. 'Tá muito legal a aula. 20 segundos. Para prestar atenção, irmão. Oi. Põe nome, data. Boa pergunta, olha. Podia ser a data do evento, né? É a data de hoje, Ó, vou dar mais um minuto, hein? Tem gente aí que tá muito atrasada. Mais um minuto. Senão a gente não vai embora não, hein? Lembrando que isso aí poderá ser compartilhado, tá? Lembrando que vocês todos concordam que isso poderá ser compartilhado.